Beleza? Eu posso, em um determinado momento, para economizar processamento e também para uma questão ali de regra de negócio, querer trazer só um pouco das colunas. Ok? Ah, quando a gente usa essas colunas também? A gente usa a chamada por colunas quando a gente está fazendo consultas agregadas, né? Consultas com outras tabelas, ok? A gente precisa também dessas, porque assim, eu quero trazer o nome do aluno e o nome do pai do aluno. Mas o nome do pai do aluno pode ser que esteja em uma outra tabela, que a gente tem que fazer uma junção dessas tabelas, né? E aí fica muito fácil de trazer os valores. Aí. Eu quero trazer o nome do aluno e o nome do pai dele na mesma consulta. Na mesma tupla, né? Geralmente usa-se isso também. Na mesma na mesma linha de consulta, tá bom? Pessoal, gravem aí, depois vocês deem uma olhada, a parte de banco de dados é bem importante, né? Algumas coisinhas que a gente vai falar. Eu vou adiantar aqui, ó, uma coisa que chama alias. Você sabe o que é alias? Você sabe o que é alias? Já ouviram falar em alias, né? Não? Alias seria como se fosse um apelido. Né? Não é que é um apelido, significa apelido em inglês. Né? Você pode, para diminuir o trabalho de você saber de onde vem determinada coluna, mais para frente, quando a gente for juntar várias tabelas, a gente pode vir aqui no aluno, ó, vou colocar o asterisco from aluno aqui, ó, asterisco from aluno, e eu coloco assim, ó, vou colocar aqui, ó, A. Daí, olha só que estranho isso aqui. Eu dou o apelido para a tabela no final. Estou falando assim, ó, alunos vai se chamar A. E aí eu quero trazer, por exemplo, a matrícula do aluno. Eu vou ter que fazer assim, ó, A.matrícula. Beleza? Interessante isso aqui, né? Só não faz muito sentido porque que eu estou usando isso quando eu tenho uma única tabela. Porque eu só estou falando dela. Mas quando vou trazer várias tabelas, eu quero lá, por exemplo, ter uma tabela chamada pais. Aí eu posso pôr um apelido. E tem lá, talvez, matrícula pais. Né? Tem um campo na tabela pais que chama matrícula. Aí eu posso ter aqui, ó, A.matrícula, P.matrícula. Ok? Que veio da tabela pais. Né? Eu vou ter que dar um apelido para a tabela pais, né, nesse caso. Tá bom? Só uma introduçãozinha sobre o que é alias. E se eu quero acessar todos os campos da tabela aluno, eu posso pôr um A ponto asterisco aqui. Ele vai trazer do mesmo jeito. Olha lá, trouxe o asterisco. Vou trazer só o e-mail. Ó. Só o e-mail. Ok? Pessoal, isso é a consulta padrão. Né? Do jeito que a gente... a estrutura dela. Vamos voltar para esse padrãozinho aqui. Daí, se eu trago sempre as coisas desse tipo, não adianta nada eu trazer as coisas desse tipo. Por exemplo, eu quero um aluno que se chama Gian. Né? Se tem mais algum aluno que se chama Gian. Ou quero saber de quem que é esse telefone aqui. Sei lá, tem um celular, a pessoa ligou no celular da escola e ela quer saber quem que ligou para retornar o pai, né? Pode acontecer isso, né? Então você precisa consultar qual que é aquele telefone lá. Coisas desse tipo, né? Vocês viram a aplicação do banco de dados? Como né? Tem várias funcionalidades aí. Daí eu vou usar a condição, as condições da minha consulta. Se você traz todo mundo, beleza, mas olha o que vai acontecer. Vamos ver aqui. Eu tenho um telefone lá que o cara me ligou, é o 495075. Aí o cara ele vai ter que olhar esse, olhar esse, olhar esse. Não seria mais fácil eu já falar assim, ó, me traz aí se existir o telefone com esse nome, né? Com esse número. E o SQL dá pra gente fazer isso. É só a gente lembrar sempre o que são as colunas, né? O tipo de dado que a gente tem armazenado lá também é importante, né? Pra gente fazer as consultas. E ter uma noção
uma noção daquela lógica booleana lá, de e, ou, porque a gente não precisa necessariamente chamar só uma condição, beleza? A gente pode trazer os Antônios que tem o e-mail com Gmail, por exemplo. A gente pode fazer essa mistura. Eu quero trazer os Antônios que tem o celular começando com 67. O que eu estou trazendo nisso? Todos os Antônios que moram em Mato Grosso do Sul, né? Pelo menos, ou que tenham um chip com o. Ok? Então a lógica booleana segue a gente aí. A ideia de um e, um ou, tá bom? Vamos lá. Então, ó, vamos lá, vamos ver o que o exercício está pedindo lá na consulta que a gente faz adaptado lá. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, traga todos os alunos, né? Efetue a consulta do banco de dados. Encontre todos os alunos com o sobrenome Santos. E aí, vocês conseguiram fazer? Conseguiram? Vamos lá, ó. Para a gente colocar condições na nossa consulta, a gente coloca o que aqui depois da tabela? Vocês lembram? Um parênteses? Ainda tá faltando aqui, gente. Esse cochete aí pode ser nome da tabela, um negócio assim. Isso aqui eu estou tentando retratar que é um padrão, né? Ó. Por exemplo, estou criando um SQL genérico aqui, né? Ó. Não é isso, não. Ó, a gente vai ter o where. A gente aprende inglês, às vezes é para essas coisas também. O que é where? Onde? Exatamente, ó. Seleciona aí, por favor, essa coluna da tabela. Esse from pode ser traduzido como se fosse da tabela, né? E o where, onde. Então, seleciona da onde. Seleciona da onde, beleza? Da onde foi estranho, né? De onde é melhor, né? Não seria correto isso. Selecione de onde. Tá bom? Olha aí, é a tradução do português. Daí eu quero colocar, aqui eu vou só falar, ó. O que eu quero? É o nome, né? O nome tem que ter, tem que ser Santos, né? Tem que ter o sobrenome Santos. Vamos começar ao contrário aqui, depois a gente volta nessa opção do nome aí. Vamos achar o cara que tem o telefone ali, ó, 23577936. É esse telefone, ele é igual. Me ligaram lá, eu quero saber. Como que chama a coluna, ó? Chama telefone, estão vendo? Aí eu coloco aqui, ó, where, telefone. O que vocês acham? E aí? Igual. Qual que é o número que eu tô falando ali? 23577936. Ó, digitei aqui, ó. Uma coisa boa para a gente ir usando aqui, ó, a gente pode dar uma quebra de linha aqui para ficar tudo aparecendo, ó, desde que tenha o ponto e vírgula no final. Aí eu executo com o rainho, ele vai tentar achar. Olha que legal. Esse aqui ele trouxe todos os registros, né? Apesar de ele trazer aqui, ele trouxe os 560 registros, ó. Aí você vai executar, ó. Olha só que legal. Veio Mariana da Ferreira, né? Da Ferreira, né? Sabe por que tem uns nomes estranhos? Vocês chegaram a ver que tem uns nomes estranhos aí? Por que eu fiz isso aí? Eu tenho um banco de dados com nomes de pessoas de verdade, né? Só que eu acho um pouco indelicado eu colocar o nome da pessoa aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu misturei os nomes. Aí por isso que tem ali um Mariana, Paulo, por exemplo. Paulo que ele Solange. Pegou. Paulo Solange tem. Então, ele bagunçou nesse sentido. Tinha lá um João Paulo e ele pegou o primeiro nome Mariana e depois o Paulo, e assim por diante. Sei lá, tinha um Ana Catarina, ele pegou lá um Luiz Catarina. Ficou... Mas é melhor do que vocês acharem o nome dessas pessoas na internet, né? Não sei. Se achar alguém vai ser interessante, né? Tipo, Mariana da Ferreira aí, interessante. Tá bom? Isso vale para todas as colunas, gente. Isso é muito, assim, ó, legal. Você pode trocar a coluna e trocar o valor. Por exemplo, matrícula. Quero saber lá, quem que é o cara da matrícula aqui que tem o número 4? Vamos ver.
Não